Olá, meu nome é Alus Vinícius e eu sou aluno da Escola Arne de Programação. Nesse momento, eu estou aprendendo front-end. E este projeto, esse projeto Wixer, ele é um protótipo de um gerenciador de pacientes e prontuários. Ele é a conclusão do primeiro módulo do curso. Então, vamos ao projeto, né? Se eu digitasse apenas assim, ele tem uma validação, que ele pede para que seja no formato de e-mail. Se eu digitar uma senha qualquer e apertar login e senha não cadastrados. Então, esse usuário aqui não está cadastrado ainda. Então, a gente pode vir aqui na página de cadastros. Eu escrevo o nome, escrevo o e-mail. Novamente, se eu... vamos fazer os testes de validação primeiro, né? Se eu não escrever nada e apertar prosseguir, ele pede para preencher os campos. Então, preencho os campos. Se eu novamente preencher, se eu preencher o campo de e-mail, ele dá essa mensagem aqui, né? Para inserir o e-mail no formato válido. Senha. Se eu digito qualquer senha e ele não obedecendo esses critérios aqui, na verdade, novamente, né? Se eu não escrever nada, ele pede para preencher o campo. Aqui eu posso visualizar a senha que eu digitei. Então, se eu apertar prosseguir, ele não deixa passar se a senha não tiver no formato válido, né? Ter no mínimo 8 dígitos, letra minúscula, pelo menos uma letra minúscula, pelo menos uma letra maiúscula e um caractere especial. Então, vamos criar uma senha que respeita, que tem pelo menos 8 dígitos, que tem pelo menos uma letra maiúscula, tem pelo menos uma letra minúscula e um dígito especial. Esse que agora está ok. Prosseguir. As senhas não coincidem, não são as mesmas. Não digitei errado. Dois, três. Aqui, ó, tá 4, 4. Agora vai. Certo. Então ele me manda, quando dá certo, ele faz o cadastro, fez o cadastro no banco de dados, e ele me direciona para a página de login, para que eu faça o login. Então eu escrevo fulano, a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fulano, com F maiúsculo, e o caractere especial. Certo. Aqui eu entrei já no sistema, né? Vou colocar. Aí ele aparece, né, com o nome aqui no cabeçalho. E essa daqui é a página de pacientes, né? Eu posso fazer um cadastro com um novo paciente aqui nesse botão. Então, a gente faz um cadastro. Por exemplo, pegar esses nomes que está aqui e eu digito CPF. Vou colocar esse paciente cadastrado com sucesso. Certo. Podemos cadastrar um novo paciente para esse profissional, né? Esse psicólogo, no caso,
esse usuário 5, você pode botar na URL do navegador, a gente tem um ID do usuário, da variável usuário valendo 5. Então, esses pacientes, eu vou preencher somente o nome, o CPF, que são os dados que aparecem ali, ó, só para ganharmos tempo. E agora a gente vai criar. A gente criou mais um paciente. É importante notar que nesse sisteminha, cada usuário tem o seu grupo de pacientes. Então, se eu logo com o usuário, no caso, o usuário é o fulano da Silva Sal, ele possui, cada paciente que é criado aqui, são os pacientes apenas do fulano. E se eu fizer um cadastro de um novo usuário e logar, e não vai aparecer esses pacientes do fulano. Vai estar vazio, né? E aí serão os pacientes daquele usuário, daquele novo usuário. Cadastrar um outro nome, certo? É, as funções de cadastro estão funcionando. Os cadastros, eles são a ordem de apresentação, a ordem inversa de cadastro, né? Aparece do último para o primeiro cadastrado, paciente cadastrado. E a gente pode fazer edições, né? Então, a gente pode acrescentar um sobrenome para o Billy, e a edição foi feita. Se você clicar aqui, aparece os dados do usuário, né? Eu não posso fazer edição, isso aqui é só a apresentação dos dados. E da página de edição, eu posso, na página de apresentação dos dados do paciente, eu posso ir para a de edição, para esse botão, e aqui eu posso editar, né? E a edição vai ser estabelecida. Eu posso também deletar um usuário, eu posso fazer um cadastro vazio, e agora eu vou deletar ele. A deleção está pronta. E eu posso ordenar os meus. Agora está tá na ordem alfabética já, né? Se eu ordenar, eu posso ordenar na ordem inversa, ordem alfabética inversa. Aí aparece com ordem alfabética inversa. E aqui ele já estava ordenado de ordem alfabética, né? Só para ver que colocar um outro nome aqui. Certo. Aí aqui eu posso ordenar por ordem alfabética. Ordem alfabética normal, ordem alfabética inversa. Aqui eu posso fazer também uma pesquisa por filtro por palavra-chave. Então, eu vou querer todos aqueles que tenham o Z, né? A busca de pacientes que tenham a letra C, Z no nome. A busca é feita apenas pelo campo nome. Então, apareceu o Zuil. A gente pode ver que tem o A, acho que todos devem ter o A, né? Os que tem B, apenas esse. Mas a gente encontra certo. Para que a gente possa realmente perceber que cada usuário tem o seu grupo de pacientes específico, eu vou colocar um outro usuário aqui, que eu já tenho cadastrado no banco, que é o usuário número 2, é a Cícera. Esses são são os pacientes da Cícera, né? E aqui eu posso ordenar por ordem alfabética e aqui por ordem alfabética inversa. Novamente, né, os dados eles aparecem, se eu atualizar a página, ele apresenta pela ordem de cadastro, né, pela ordem inversa de cadastro do paciente
mais atual para o mais antigo. E eu posso voltar para o meu usuário fulano. Acho que era o 5, certo? Isso. Aqui, se eu clicar nesse botão, eu vou para o prontuário desse paciente. Então, aqui, como funcionalidade extra, eu faço o cálculo da idade desse paciente aqui. No caso, achar que ele tem 22 anos de idade. E, é, e aqui eu posso fazer, esse aqui é o prontuário. Então, o prontuário, cada paciente tem o seu próprio prontuário, e o prontuário é formado por sessões e fatos relevantes. Então, uma sessão é formada por esses campos: data, hora de início, hora de fim, título de sessão, resumo da sessão, né, pagamento, forma de pagamento e o status. Então, isso é a sessão. O valor, vou colocar que está pago. Certo, nós criamos essa sessão. Esse aqui é o ID da sessão. É, no banco de dados, o ID está 49, porque no banco de dados eu tenho uma rota, né, que eu gravo todas as sessões e os fatos relevantes, né, que eu tenho todos os prontuários de todos os pacientes. Mas, novamente, aqui, cada paciente, cada prontuário, ele está relacionado ao seu paciente específico. Então, eu posso criar um fato relevante, crio uma data, colocar a data de manhã. A ordem de cadastro, a ordem de apresentação das sessões dos fatos relevantes é na ordem inversa de registro. Aparece primeiro o que foi o último registrado, depois os anteriores. E eu tenho... Aqui as funções de cadastro estão funcionando direitinho. Posso fazer cadastros vazios. Aqui eu tenho que colocar pelo menos um status para ele cadastrar. Então, e eu posso fazer edições também, né? Então, eu posso colocar o título. E ele foi editado, né? Vou editar esse outro, esse fato relevante. Então, as edições estão funcionando e as edições estão funcionando e vamos ver as deleções, né? Posso deletar, vou criar um uma nova seção vazia e um novo fato relevante vazio. E agora eu vou deletá-los. Então, deletou, excluiu. Então, está funcionando as funcionalidades de cadastro, de edição e de deleção. Eu vou utilizar, vou voltar aqui, vou trocar de usuário e colocar um usuário que eu já tenho cadastro dele. Vou voltar novamente nesse usuário, vou ir no prontuário de Escobar,
E aqui eu vou mostrar o filtro, né? Eu posso fazer o filtro do prontuário com os fatos relevantes e as seções pelo campo de pesquisa também. Então, eu vou pesquisar por antigo. A palavra-chave vai ser antigo. Apenas esse fato relevante aqui apareceu. Vamos ver com, com uma outra. É, comunicativo. Só isso. Apareceu esse daqui. Então, posso fazer pesquisa por palavra-chave e eu posso fazer um filtro, esses dois tipos de filtro, por ordem inversa de registro. Então, eu posso colocar todos, né, que tanto que inclui fatos relevantes e seções, que é o prontuário inteiro. Eu posso pesquisar só por seções ou só por fatos relevantes. Então, por ordem inversa de registro, que é a que nós já estamos percebendo, né? Já estamos vendo. É, só as seções, só os fatos relevantes, só esses dois. Eu posso ver, ordenar por ordem de registro todos, aí aparece do menor para o maior. Por essa mesma lógica, apenas as seções, aparece só as seções, os fatos relevantes não aparecerem. Agora apenas os fatos relevantes. Aí do menor para o maior, por ordem de registro. Agora posso ver também por ordem crescente de data. Então, todos, né? Então, pela data menor para maior. Todos. Apenas a seção. Apenas fato relevante. Pela data, né? Pela ordem crescente de data. Data mais antiga, data mais recente. Agora, por ordem decrescente também. Todos por ordem decrescente de data. Novamente, por ordem decrescente de data. Seção. Só as seções. E só os fatos relevantes. Ordem decrescente, né? Da data mais recente para a mais antiga. Agora, nós temos uma última página, que é a de seção. Se eu clicar aqui e ver mais, eu vou para esta página aqui, que é a página de seção, e nela eu tenho todos os campos, né? Nela está todos os campos da seção. Aqui eu vejo o texto da seção, o título, a data, a hora de início e fim, e o pagamento, né? O valor, a forma de pagamento e o status. Nessa página também, eu posso editar, fazer uma edição. Posso fazer uma edição, editado. É. Eu posso verificar na página anterior, né, que eu editei essa seção. Ela é aqui editada de D6, editado, certo? E na página de seção, eu posso fazer a deleção. Então, eu vou deletar essa seção do ID6.
eu sou mandado para essa página aqui do prontuário. E aí, ó, a seção de D6 foi deletada. Não está mais aqui. Então, com isso, nós encerramos, né, o sisteminha, o gerenciador de pacientes e prontuário. É, agora vamos para o código, né? Vamos ver isso no código. Essa é a estrutura do meu código. Ele está na pasta projeto. Então, aqui eu tenho os arquivos JavaScript e aqui os HTML. DB é o meu arquivo JSON, que é o meu banco de dados, né? Nele eu tenho os três vetores, né? As três rotas de usuários, de pacientes e de prontuário. Cadê onde está? Prontuário. Certo. Vamos começar pela página de cadastro. Aqui na, na página de cadastro, cadê pacientes, prontuário, seção, cadastro, usuário. Na página, esse é o arquivo HTML. Nesse projeto eu usei Bootstrap, que a gente faz a importação do Bootstrap. Na parte do CSS. E mais embaixo, ao final do escopo do corpo do body, a gente faz a importação do JavaScript do Bootstrap. E aqui eu coloco cada página HTML tem o seu arquivo JS, tem o seu arquivo JavaScript. Então, eles estão até com os mesmos nomes, né? Tem a seção .html e tem a seção JS, o prontuário, o paciente, assim por diante. Vamos lá para a página de cadastro, cadastro.js. Bom, aqui, no meu, eu coloquei nessa variável aqui, API URL, já o caminho que quando eu vou fazer as requisições do banco de dados, eu passo essa parte do caminho, né, que é o localhost, que no caso é esse arquivo aqui local. Já quando esse projeto no repositório remoto, eu uso já essa mesma variável, só que ela eu comento essa daqui, descomento essa daqui, e aí eu passo o caminho do meu repositório remoto. Então, no primeiro momento, o meu formulário de cadastro, ele tem duas partes, né? Então, na primeira parte, eu tenho nome e e-mail, e na segunda parte, eu tenho a senha e confirmar a senha no formulário. Então, para apresentar a primeira parte do formulário, eu criei essa função, parte 2, que ele já começa apresentando a primeira parte do formulário, que tem o nome e o e-mail. Então, aqui, eu acesso esses elementos da página HTML pelo DOM. Depois, eu faço a verificação, né, para ver se os valores não estão vazios. Tem essa função trim aqui, que ele tira todos os espaços antes e depois do que foi escrito no input. E eu verifico, né, se o campo de nome e se o campo de e-mail não estão vazios. Se um ou outro não estão vazios. Se algum deles estiver vazio, eu mando uma mensagem de alerta para que sejam preenchidos os campos. E depois eu faço uma outra verificação, que é que é o do e-mail, que o e-mail precisa ser válido, ele precisa ter nessa linha aqui, 13. Nesse else if, eu verifico se eu verifico a validação do e-mail. Então eu vejo se esse e-mail se ele está escrito certo, né? Se tem uma parte do nome do usuário, se tem o arroba, se tem o domínio do e-mail, se tem a extensão do domínio. E aí, se tudo estiver ok, né? Se tudo estiver certo, ele vem para esse else. Aí nesse else
eu faço o tratamento, né? Eu coloco o display none na parte um, né? Que é uma div que eu tenho na minha página, na parte HTML, aqui. Aqui, a parte um, tá vendo? O escopo dela vem até aqui. Então, onde tem essa classe parte um, eu coloco ela como nome. Quando clica no botão prosseguir, na primeira parte do formulário, quando clica no botão prosseguir, porque essa função está no evento de onClick do botão prosseguir, que você pode verificar aqui. Aqui é o botão onClick parte 2. OnClick parte 2. Então, ele executa, né, a função parte 2. Que então ele vai colocar o display none na div que tem a classe parte um. Então, todos os campos da primeira parte do formulário vão desaparecer. E aí, eu faço um carry selector all, que eu vou pegando todos os elementos que tem a classe parte 2 neles. E aí eu percorro o vetor, que tem todos esses elementos, né, capturados aqui nesse vetor. E para cada elemento do vetor, eu coloco um display block. Então, toda a parte 2 do formulário vai aparecer. Eu coloquei um botão de voltar também, porque se você quiser voltar para a parte um, ele faz o processo, ele faz o contrário, né? Ele coloca none em todos os elementos que tem a classe parte 2 e coloca display block no, no elemento que tem no elemento que tem a parte um. Certo. Então, assim que o formulário é submetido, já no segundo, quando eu aperto o botão prosseguir, já na segunda parte do formulário, ele vai submeter todos os valores do campo do formulário de cadastro. Então, o evento é o submit, eu faço um prevent default aqui no evento, para que ele faça um bloqueio temporário da submissão e executa a função callback. A função callback tem que ser assíncrona, para ela poder fazer a requisição no banco de dados. Então, primeiro eu acesso os elementos pelo DOM, né? Cada elemento, já pega os valores de cada campo do formulário. Aqui eu faço uma validação que se a senha, eu valido a senha pela expressão regular. Se a senha estiver ok com ela, se ela estiver satisfazendo, né, os 8 dígitos, tem que ter pelo menos 8 dígitos, pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos uma letra minúscula e pelo menos um caractere especial. Essa validação é feita dessa função validar senha aqui embaixo, validar senha, essa é a expressão regular. Então, se for verdadeiro, ela retorna esse teste aqui, retorna um valor true ou false. Se a expressão regular estiver satisfeita, retorna true, se não, retorna false. E aqui, é, então, tem que retornar verdadeiro e a senha tem que ser igual a confirmar senha. O campo senha tem que ser igual ao campo de confirmar senha. Então, se isso aqui, se essa e essa condições forem verdadeiras, então eu crio o objeto usuário com os valores dos campos, eu faço um post, né? Faço uma requisição no banco de dados dessa função cadastrar usuário. Aqui, eu uso fetch, passo o caminho, né? No caso, que poderia ser ou o caminho local ou remoto, dependendo de qual que eu vou acionar aqui. E aí, eu vou na rota usuários e faço um post. Então, eu insiro, né, no corpo dessa requisição, aqui no segundo argumento
do método FET, eu passo o usuário aqui como parâmetro da função, e aqui ele vai no body, que é o corpo. E aí eu faço o post, né? Eu faço o cadastro do usuário no banco de dados. Assim que eu fizer o cadastro, a página é direcionada para a página HTML de index, que é onde vai fazer o login. Bom, se isso aqui não estiver satisfeito e a validação da senha for falsa, eu retorno a mensagem, né, que ela precisa, o que ela precisa ter, que a senha, como que a senha tem que ser construída. E a outra condição, eu vejo se as senhas for diferentes, né? Se as senhas digitadas forem diferentes, retorna a mensagem, que as senhas não coincidem. Agora, aqui, essa é a função de mostrar, né? De poder visualizar o que foi digitado nos campos de senha e confirmar senha. Esse é o olho da senha, e esse é de confirmar senha. São idênticas. A função é a mesma. Eu coloco um evento de clique no elemento, na imagem, e aí executa essa função, né? Ela acessa o elemento pelo DOM, e aí ela verifica se o atributo, se o type é o password. Se for o password, ela troca o atributo type, ela troca o valor do atributo type, ela verifica se o atributo type primeiro é o password. Se for, ela troca o valor do atributo type por text. Aí ela passa a ser visualizada. O que está escrito no campo passa a ser visualizado. Caso contrário, ela passa, se tiver qualquer outro valor no type, ela passa para password. Ah, pronto, então é o campo cadastrar, né? Essa foi o arquivo JavaScript do cadastro. Agora do index. No index, assim que os campos forem inscritos no formulário de login, e aperta no botão entrar, então o evento de submissão é acionado. Aí eu acesso os elementos, né, de login, os campos de login e senha pelo DOM, pego os valores. Eu faço uma requisição no banco de dados através dessa função obter usuário, que vai obter o usuário que vai primeiro obter o usuário que tem este dado, no caso o e-mail. Ele vai fazer a aquisição do banco de dados que tem o campo, o ID, que tem o atributo e-mail igual ao e-mail passado como parâmetro, né, no formulário de login. Então, ele verifica, né? Então, aqui eu faço uma condição no if, que se o tamanho do vetor for igual a zero, é porque não existe, né? O login e as senhas não são cadastrados. Caso contrário, eu percorro esse vetor e vejo se se o login digitado é igual ao login que foi cadastrado. E verifico se a senha também digitada no campo no campo do formulário, né? Se é igual à senha do elemento, né? Que fez a busca através do e-mail, se a senha é a mesma. E se for, então, existe o cadastro dessa pessoa mesmo no banco de dados, e aí eu direciono ela para a página de pacientes, passando o valor do ID do usuário. Então, caso contrário, se o login, né, se o e-mail for igual, né, se o login e o e-mail do objeto forem iguais, mas a senha for diferente, eu falo apenas que a senha é inválida. Caso contrário, se não acontecer nenhuma dessas coisas, então ocorreu um erro inesperado. Então, na página de pacientes. Na página de pacientes, eu tenho o modal do cadastro de pacientes, na verdade,
isso é na página HTML dos pacientes, né? Eu tenho modal com formulário, tenho modal de pacientes e tenho, né, o modal de cadastro de paciente, tenho o modal de editar paciente e tenho o modal de apresentar os dados do paciente. Estão, estão nesse documento. Aqui eu faço a requisição eu capturo nessas variáveis o, os modais do, do modal de editar pacientes, do modal de cadastro paciente, o da animação. Mais tarde eu vou usar eles dentro da função. E aqui eu faço um tratamento, porque eu faço um gerenciamento da URL, né? Eu passo o dado do, eu passo o ID do usuário pela URL e depois eu uso esse ID para fazer a apresentação dos pacientes daquele usuário na página de pacientes. Então, é nessas variáveis aqui que eu faço isso, né? Eu pego toda a string da URL aqui, através desse comando windows.location_search. Aqui eu pego a parte da URL depois do ponto de interrogação, incluso ele. E nessa parte de baixo eu pego o identificador do usuário, que eu passo para o inteiro. E aqui eu capturo, né? Através da variável, o valor da variável usuário. Eu guardo esse valor dentro dessa variável identificador usuário. Sempre que nessas funções aqui, eu acesso essas variáveis para obter os ID, né? O ID do usuário. Então, quando entra na página de pacientes, não existe nenhum paciente cadastrado, né? No primeiro momento, assim que você loga. Então, o que você faz? A primeira coisa é fazer o cadastro, né? Formulário de cadastro. Então, quando você clica no botão Novo Cadastro, você abre o modal de cadastro de paciente e dentro do paciente tem um formulário cadastro paciente, form cadastro paciente. E aí quando você preenche os dados, né, e você aperta no botão de cadastrar, então é um evento de submissão acionado. Aí eu faço o prevent default para executar primeiro essa função callback, que tem que ser assíncrona, porque ela vai fazer o post no banco de dados, né? Ela vai fazer a requisição post do banco de dados, que vai incluir o objeto paciente no banco de dados. Então, aqui eu capturo os valores, capturo os campos do formulário pelo DOM, cada um deles, né? CPF até PAI. E aí eu crio um objeto paciente e preencho cada atributo desse objeto com os valores do formulário, do campo, nos campos do formulário. Logo após, eu executo a função cadastrar paciente, que vai fazer, que vai incluir esse objeto no banco de dados. Então, a função está aqui, é uma função assíncrona, passa o paciente, o objeto paciente, aí eu faço uma requisição FET, né? Eu faço um FET, passo a rota no primeiro parâmetro do FET, e aqui no segundo argumento eu passo o método, né? O método POST, com esse cabeçalho, com o body, né? E o paciente no body. E depois, eu Depois que eu faço o cadastro, eu fecho o modal do cadastro, mostro a animação, o modal da animação, essa é a função. Nessa função, eu só abro o modal de animação
tem um tempo, né, de 4 segundos, e aí o modal fecha depois de passar o tempo. Mas também tem um botão de fechar o modal também. E, e aí eu atualizar a página. Depois que mostra o modal, eu atualizar a página, e aí, ao atualizar a página, na, no arquivo HTML, pacientes, tem uma função, tem um evento onload de carregamento do body. Assim que a página é carregada, essa função nomear usuário e listar pacientes é acionada. Ela vai nomear o usuário, vai escrever o, o usuário, o nome do usuário no cabeçalho da página e vai listar todos os pacientes desse usuário. Aqui. Essa função, nomear usuário e listar paciente. Nessa função, ela, ela pega o ID do usuário, né? E aí depois, a primeira coisa, ela chama a função nomear usuário, que vai escrever o nome do usuário no cabeçalho. Depois ela vai editar o título da coluna, que tem um nome. Então, vamos ver primeiro essa função, nomear usuário. O que que ele faz? Ele faz uma requisição no faz uma aquisição, ele faz uma requisição no banco de dados, que vai pegar aquele usuário com aquele ID, e aí ele grava é, essa requisição nessa variável usuário. E aqui, este é o código, né? Ele vai até a roda de usuários, passa o ID e retorna aquele objeto usuário. Aqui, return vet usuário. Então, é, e depois ele edita a coluna nome. Aqui está a edição. Ele acessa primeiro, é, ele acessa a tag a HTML, né? No caso, é uma, é uma TD é, que chama coluna nome, e ela vai escrever dentro dela a imagem, que vai da ordem alfabética, que tem a ordem alfabética, e a imagem da ordem alfabética inversa. Dentro dessas imagens, eu tenho as funções, tem um evento de onClick, né, que vai chamar as funções ordem alfabética pacientes, e nesse aqui vai chamar ordem alfabética inversa pacientes. Então, ele escreve isso dinamicamente pelo JavaScript, e aqui eu tenho o essa requisição, né, que vai listar todos os pacientes daquele usuário, do usuário que tem esse ID, né? Vai listar todos os pacientes. Então, nessa função, listar pacientes do usuário, ele passa o ID do usuário e aí ele faz uma requisição na rota que tem os pacientes, e aí todo paciente ele tem um atributo, todo objeto paciente tem um atributo ID do profissional usuário, que tem o valor do ID do usuário, né, do psicólogo. Aqui ele está ordenando por ID e pela ordem decrescente. Por isso que ele apresenta por ordem decrescente. Então, ele retorna todos os pacientes daquele usuário. Então, voltando para a função, é, aqui. Depois, ele seta, né, a tbody, que é a tag da tabela, que eu vou escrever os pacientes, coloco ele como vazio e escrevo vazio nele, né? E eu passo a percorrer o vetor que eu fiz a requisição, que eu, que eu fiz a requisição aqui. E aí, a cada elemento do vetor, que é um paciente, com objeto paciente, eu vou imprimir esse paciente. Eu executo a função imprimir paciente. A função imprimir paciente está aqui.
E aí ela vai concatenando, né? Ela concatena todo o conteúdo que está escrito já na, na tabela, na parte do corpo da tabela, com com esse novo paciente, né? Então, essa aqui é a linha, mais é mais uma linha na tabela. Então, eu passo no campo o ID do paciente, depois eu passo o, o nome do paciente. É aqui que eu escrevo dinamicamente, né, a função do mostrar modal ao paciente, né? Eu passo o ID para poder, quando for clicado, é, quando for clicado nessa mostrar modal dados paciente, quando for clicado no nome, vai mostrar o modal dos dados paciente. E esse daqui, que é a último campo, né? Que é a última coluna da tabela, que é onde tem as imagens, né? Que eu posso mostrar o prontuário, que eu vou para a página de prontuário, que é esse link aqui do prontuário, tá vendo que vai para a página de prontuário, passando o ID, o identificador do usuário, que vai passar também o identificador do paciente, porque cada prontuário é relacionado a um único paciente, e também, nas outras imagens, eu tenho a função mostrar modal editar paciente. Então, eu preciso do ID do paciente para mostrar, é, nesse modal, eu vou eu ter preenchido lá nos campos os dados daquele paciente. Então, eu preciso passar o ID do paciente. E também para a função de mostrar modal deletar paciente, eu passo o ID do paciente. E o que eu faço é eu imprimo, então, a, o paciente na página, né, com todos os dados. Essa aqui é a função da ordem alfabética do paciente. Então, nela, eu faço uma requisição através do método FET, passo o parâmetro, né? Eu vou pegar nesse parâmetro, eu passo o ID do formulário, o ID do usuário. Então, eu vou pegar todos os pacientes que, que têm o atributo ID do profissional usuário igual ao ID do usuário. Vou ordenar vou ordenar todos esses pacientes, esses objetos por nome. E essa ordenação, como quando você não especifica, você não precisa especificar a ordem ascendente. Ela, por definição, ela ordena por ordem crescente, ordena pacientes por ordem alfabética. Então, o próximo passo é escrever na, na tag tbody os pacientes. Então, eu percorro o vetor, né, ordem alfabética JSON, e aí eu vou imprimindo cada objeto paciente desse vetor. E eu vou ter a minha lista de pacientes ordenada na página. Com a função ordem alfabética inversa, é a mesma coisa. A única diferença é que eu incluo o e ordem desc, que é decrescente. Então, vai mostrar todos os pacientes daquele usuário, mas ordenados por nome na ordem decrescente. E é a mesma coisa. Esse aqui é o campo pesquisar. É um formulário. Nesse formulário, eu faço, quando o evento de submissão, quando aperta Enter no campo, depois que digita a palavra-chave no campo pesquisar, você aperta Enter, ou então você clica no botão de buscar, você executa, então aqui é executado esse evento de submissão. Então, eu, eu capturo a palavra-chave, né, no campo pesquisar, pego o valor dela, faço essa função print para tirar todos os espaços que estão antes da palavra e depois da palavra.
Aqui eu faço uma verificação se a palavra-chave não é vazia. Se a palavra-chave for diferente de vazia, então eu faço a aquisição, eu faço a pesquisa do banco de dados de todos os pacientes, porque a rota aqui é os pacientes, todos os pacientes cujo o atributo ID do profissional é igual ao identificador paciente, que isso aqui é capturado na URL, e eu busco todos os objetos pacientes que têm um nome, que tem um atributo nome igual à palavra-chave, que tem a palavra-chave no nome. E aí eu zero, né? É nessa linha aqui, eu zero tudo que está escrito, tudo que estiver escrito na tabela, né, na parte, no elemento tBody, e aí eu percorro o vetor da pesquisa e vou imprimindo cada paciente que tem a palavra-chave no nome. E aí ela aparece na página. O formulário de cadastro eu já falei, animação também. E essa aqui é a função que mostra o modal digitar paciente, né? Primeiro eu pego os campos pelo DOM, os campos do formulário pelo DOM. Depois eu faço uma requisição desse paciente na API, porque é passado o ID do paciente como parâmetro da função. Então, eu posso fazer essa requisição. Nessa requisição, eu passo o ID. Então, eu faço a aquisição desse paciente, desse único paciente. E aí, e aí eu preencho agora com os dados do paciente. Então, esse é o paciente, né, o objeto paciente. Então, cada, cada campo do formulário, eu preencho o valor de cada campo do formulário com os dados do paciente. E aqui eu apresento o modal. Então, eu boto um método show no modal. E aí eu verifico, né, se a pessoa vai ter feito a edição que ela quiser. E aí, quando ela apertar o botão de salvar alterações, ele vai ser um evento de submissão. Ela vai executar a callback, a assíncrona, e aí ele vai construir o objeto que o paciente editado, com os dados do formulário editado. Depois, ele vai editar paciente. Então, ele vai chamar essa função editar paciente, que é um método, que é uma requisição do banco de dados, né? Que é uma requisição put. Aqui, o método dela é put. Eu passo o ID do paciente e o paciente editado, o objeto paciente editado. Então, faz a aquisição através do método de fetch, né? Aqui é o caminho. E ela vai pegar aquele paciente, aquele ID, e vai substituir, né, através do método put, com, com o valor daquele ID, né? Com o objeto daquele ID. Então, o paciente editado vai ser passado no body, aqui, e vai fazer a edição. Ah, esse daqui é o cadastro. Esse aqui é o do editar. Então, assim que faz a edição, né, no banco de dados, faz a edição no banco de dados, eu fecho o modal editar e atualizo a página, que aí, ao atualizar a página, ele já vai executar a função nomear, listar pacientes, porque está no evento onload do body. E aí eu vou poder ver o paciente editado. Esse aqui é, é, um, é a função que vai mostrar o modal deletar paciente. É a mesma, o processo é o mesmo. Eu faço uma requisição, né, para obter o paciente específico através daquele ID.
Então, eu preencho os campos eu seleciono os campos seleciono o campos do DOM, atribui valores aos campos correspondentes ao objeto paciente, ao do objeto paciente, e aí ele não vai poder fazer alteração, né? Mas eu vou precisar escrever, porque nesse modal eu tenho uma figura, né, que eu vou poder fazer, do modal de apresentar os dados do paciente, eu vou poder passar para o modal de editar os dados do paciente. Então, eu tenho que escrever dinamicamente essa imagem para passar o ID do paciente. Então, é aqui que eu faço, né? Eu seleciono, como eu tenho mais de um link de editar paciente, eu já faço a edição, eu já escrevo. E aqui é, eu eu faço aparecer o modal de deleção. E aqui, se a pessoa apertar no botão de deletar, é onde faz a deleção. Primeiro, eu mostro, abro uma janela aqui perguntando se a pessoa tem certeza que deseja deletar o paciente. Daí, dependendo da resposta, né, se for sim, então executa essa função aqui, deletar paciente, que vai fazer a deleção do paciente. Logo após, é escrita o, a função de escrever os pacientes é chamada, né? Para mostrar a atualização, né? Para mostrar o paciente deletado, que foi deletado. Essa função deletar paciente, ela está aqui, né? É um método FET, é um método muito parecido com os anteriores, com o POST, só que ele não tem cabeçalho, no segundo argumento, né? Não tem cabeçalho, tem um método, só tem um método delete. E aqui eu passo, ele recebe como parâmetro o ID do paciente e ele é passado aqui na requisição para poder ser deletado. Pronto. Essa função nomeia o usuário, né, para poder escrever o nome do usuário lá no cabeçalho. Eu faço a requisição, eu acesso o elemento do HTML, onde vai ser escrito o nome do usuário aqui. E esse daqui é o dropdown, né, que eu posso, que eu aperto, né, aperto o nome, dá no cabeçalho, e aí eu posso ver o e-mail ou sair do sistema. Pronto, então a página de paciente já foi. Agora a página de prontuário. Novamente, né, eu tenho aquelas mesmas variáveis que eu capturo os dados da URL. Então, eu consigo obter o identificador do usuário e o identificador do paciente. Porque, como cada paciente tem o seu próprio prontuário, na página de prontuário, eu preciso do ID do paciente para poder pegar todos os objetos, os fatos relevantes e as seções, né? Que tem, porque os objetos, fatos relevantes ou seções, possuem o ID do paciente. Então, eu vou ter o prontuário daquele paciente, através do atributo ID do paciente, dos objetos, né, do prontuário. Então, na página de prontuário, eu não vou ter nenhum fato relevante ou seção escritas. Então, eu vou, primeiro, o que acontece, né? Quando a página, assim que a página é carregada, quando eu entro no formulário, eu tenho um evento de download no prontuário. Então, a função, assim que o body é carregado, essa função nomeia o usuário, edita link e apresenta prontuário é executada. E essa função,
essa função, ela vai escrever, que nomeia o usuário, edita link e apresenta prontuário. Ela vai escrever o link dinamicamente, né? O link que volta para a listagem, porque nesse link eu tenho que escrever dinamicamente, porque eu tenho que passar para o link o ID, o identificador do usuário, para a página pacientes, para imprimir novamente os pacientes daquele usuário. Então, tem que passar na URL dentro do paciente, por isso que ela é necessária. Depois, eu faço uma requisição no banco de dados que eu vou nomear, eu vou nomear o usuário. Então, essa função nomear o usuário, ela, ela chama a função pegar o usuário. A função pegar o usuário, ela pede o ID do usuário, vai pegar o dado do usuário, no caso, o ID do usuário, e vai retornar esse usuário. Então ele nomeia o usuário e agora ele vai identificar paciente, identifica paciente. Não, o identificar paciente vai escrever, fica do lado esquerdo, né, os dados do paciente. Então ele vai escrever o nome, a data de nascimento, a profissão e a escolaridade. E depois vai fazer o cálculo da data da idade. Aqui faz o cálculo da idade do paciente, né? Pega a data de nascimento do paciente. Aqui ele calcula a diferença entre a data de hoje e a data de nascimento da pessoa em milissegundos, converte a diferença em milissegundos para anos e depois é, faz a impressão da idade e escreve no campo da idade, na parte que apresenta os dados do paciente, né? Tá na página do prontuário, né? Tem a areazinha, tem um quadradozinho que tem os dados do paciente. Então lá, se for um pouquinho aqui, a próxima coisa é editar a tag que seleciona o filtro. Então, essa função aqui, ela vai escrever a tag que seleciona o filtro, aquelas 12 filtros, aqueles 12 tipos de filtro, por ordem de registro, né, que aparecem tanto sessões quanto fatos relevantes, ou só fato relevante. Então, tudo aquilo é escrito dinamicamente. E é essa função aqui que escreve. E ele escreve aqui. Depois, o próximo passo é imprimir o prontuário. Então, a função imprimir prontuário ele faz uma aquisição no banco de dados para obter o prontuário. Então, ele vai fazer a aquisição na API de todos os objetos que tem o ID, que tem o ID paciente, que tem um atributo, vai fazer a aquisição do prontuário de todos os objetos, ou seja, sessões ou fatos relevantes, que está na rota prontuário, que tem o atributo ID paciente igual ao ID do paciente, e vai ordenar por ID, e a ordem vai ser decrescente. Então, ele vai retornar, essa função obter prontuário vai retornar essa, essa lista de objetos, né? Então, quando eu clico no botão cadastrar fato relevante ou cadastrar fato relevante ou cadastrar sessão, vamos ver primeiro então o cadastro do fato relevante. Aperta o botão, né? Novo fato relevante. E aí eu tenho o evento de
Não, primeiro eu abro o modal, né? Quando eu clico, vou mostrar isso aqui no. Quando eu clico em fato relevante, eu abro o modal, né? Do novo fato relevante. Então, esse modal, no formulário de cadastro, no formulário de cadastro do fato relevante, assim que eu aperto o botão, né? De fato relevante, eu abro o modal de cadastro fato relevante, e esse aqui é o formulário, né? Eu capturo, é aberto o modal de cadastro, então, quando a pessoa digita, né? Preenche os campos do formulário, e aí quando ela apertar no botão Submit, aí é disparado esse, esse evento aqui, essa função callback, né? Primeiro, o evento de submissão, ele é bloqueado para executar a função callback, a assíncrona. E aí eu capturo a data do fato relevante, o título e a descrição. Eu capturo esses elementos pelo DOM, né? Eu capturo os elementos HTML pelo DOM, pego os valores dos campos, preencho os valores dos campos no objeto fato relevante, né? Note que o fato relevante tem um tipo, que é o fato relevante, e na seção também vai ter um atributo tipo, que vai ser seção. O atributo fato relevante também tem o ID do paciente, que é assim que é feita a relação, né, do ID do paciente com o fato relevante. E aqui eu crio o objeto, né? E aí eu faço o cadastro do fato relevante, passo o fato relevante aqui, que é o objeto, e depois eu imprimo o prontuário. E aqui eu recarrego a página. Então, a função cadastro fato relevante é um método post. Ele tem um caminho, né, que no caso ele pode ser aqui o local ou pode ser remoto. E aí ele vai ter, onde tiver o arquivo, né, do banco de dados, ele vai ter a rota prontuário. Então, nessa rota prontuário vai fazer o método post, que vai fazer a inclusão do objeto fato relevante, certo? Então, aqui ele já fez o cadastro. Agora, eu posso, quando a pessoa clica no, no botão cadastrar, no botão cadastrar sessão, primeiro, quando ele clica lá na sessão, ele clica aqui sessão, e aí abre o modal de cadastro da sessão. E aí, quando ele clica em criar, então é a submissão dos dados do formulário, né? E essa parte é esse botão aqui, ó, BTN, cadastrar sessão. O evento é um clique, eu capturo os valores dos campos, guardo nessas variáveis aqui, e aí eu atribuo os dados dos campos ao objeto sessão, e aí aqui eu adiciono o objeto sessão na API, que é o método post. E aí depois eu imprimo o prontuário e eu recarrego a página. Fato relevante, já falei. Agora, quando eu clico no... Quando eu clico em... Quando eu clico aqui, ó, por exemplo, se eu posso clicar aqui para editar. No caso, esse aqui é editar um fato relevante. E esse aqui é editar uma seção. Qualquer um desses abre o modal de edição, né, de cada um. Então, tem um evento de um clique naquela imagem de editar. Então, esse evento, ele vai disparar essa função, que ela vai capturar os elementos do formulário, vai fazer, não, vai capturar os elementos do HTML pelo DOM, vai fazer a requisição na API, que vai obter a seção específica que tem aquele ID, através do método GET. Então, essa aqui vai ser uma seção única, né?
Então, ele vai preencher os campos do formulário com os dados da seção. Então, ele pega o valor dos campos e preenche com os dados da seção. Tá vendo? Seção, ó. Seção aqui. Ele pega os dados da seção e preenche os valores do campo do formulário com aqueles valores. Para preencher o estado do pagamento, ele é uma lista de rádios, né? Ele tem, ele vai ver se, primeiro ele vai ver se, se a sessão, se o estado da sessão é pago. Se o estado da sessão for pago, então ele vai vai marcar checked no, vai marcar true vai marcar esse rádio como pago, como true. É, porque forma de pagamento é lista rádios, né? O lista rádios, o carry selector dele é o carry selector all, porque vai pegar todos os inputs cujo nome é o editar estado pagamento, que é os rádios, né? Esse aqui, ele é um input tipo rádio, então eu vou pegar essa variável lista rádios, vai pegar todos os rádios que tem, é, que tem o nome editar estado pagamento. E aí eu verifico, como eu sei que são só dois rádios, eu sei que o primeiro, eu vou verificar se, se na minha sessão, o estado do pagamento da sessão, se for pago, eu sei que o primeiro tem que ser true. Se o estado do pagamento da sessão for não pago, então eu sei que é o segundo rádio, né, do vetor de rádios. Então eu marco esse segundo como true. É, nessa parte eu mostro o modal, é aqui que eu mostro o modal, e aqui é quando a pessoa, depois que ela fez a edição que ela quiser, né, porque até agora a gente carregou os dados daquela seção, né, a seção que tem aquele ID. Então a gente carregou os campos do formulário com aquela seção. Então, agora, a pessoa faz a edição, né, que ela quer, e aí ela aperta no botão de salvar alterações. E esse é o ID do botão, BTN editar sessão. Então, quando o evento de clique é disparado, eu crio o objeto, é um objeto de sessão, tem um tipo, tem o ID do paciente, além dos outros campos, dos outros atributos. E aqui eu faço de fato a edição, na linha 828. Eu passo o ID da sessão e a própria sessão, nesse objeto aqui, sessão editada. Aí ele faz, é, ele acessa o, o ID, né, daquela sessão, acessa aquela sessão na rota prontuário, faz o método put, é o método put, que é de edição, e aí passa como parâmetro também a sessão editada, e vai no corpo, né, da requisição. Depois eu imprimo o prontuário, né, e recarrego a página, para que os campos e formulários sejam limpos, né? No fato relevante é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu aperto o botão, né, o botão que pede para editar, que pede para, que é o fato relevante, né? Aperto o botão de editar. Aí, esse botão naquela imagem eu tenho a função
como onClick, né? Mostrar modal, editar fato relevante, mostra o modal, passa o ID, ele captura, pega os campos pelo DOM, faz a busca do fato relevante da API, passando pelo ID, preenche os campos do formulário com os dados do objeto que foi requisitado. Depois, ele apresenta o modal de edição, já com os campos preenchidos, e depois a pessoa faz a edição que ela quer. Quando ela faz a edição que ela quer e aperta em salvar alterações, o evento de submissão é disparado. Então, o objeto fato relevante editado é criado com os valores atuais, né, do formulário. E aí é feito a chamada função editar fato relevante, que passa o ID e o fato relevante. E aí eu recarrego a página. Aí eu termino. Agora a última página, seção. Na página de seção, eu tenho uma função que vai escrever, que é a função que vai nomear a pessoa, o usuário, vai nomear o usuário no cabeçalho. Essa é a função. Ela faz a requisição, ela pega o usuário, ele pega o ID do usuário que vai estar na URL, faz a requisição no banco de dados do objeto desse usuário, né? E aí, com os dados desse usuário aqui, ele vai escrever, né, na tag HTML, o nome do usuário, o nome do usuário, mais essas estruturas HTML aqui, que dentro dela vai ter o e-mail do usuário, que é essa parte aqui. Nós estamos na seção, né? Que é isso aqui. Se eu apertar sair, vai para o index. Aqui, essa função edita um link para que eu possa voltar para a página de prontuário. Então, é passado o identificador do usuário para a variável usuário e o identificador paciente para a variável paciente, na URL. E essa função que imprime a seção, né, ela faz a aquisição na API para obter a seção, passa o ID da seção, é um método get, e aí eu acesso o elemento que eu quero, no qual eu vou escrever toda a estrutura HTML, né, e vou passar os dados do objeto dentro dessas estruturas, como o título da seção, a data, a hora de início, a hora de fim, o texto da seção, o valor da seção, ou a forma de pagamento e o estado de pagamento da seção. Aqui também nessa estrutura, eu vou ter aqueles dois links, né, que vai poder mostrar o edital, vou demonstrar o modal de editar, e também que eu vou poder fazer a deleção da seção. Essa função, essa página, ela tem um evento de onload, né, de carregamento, que assim que carrega a página, ela executa essa função, nomear usuário, edita link e mostra a seção. É a mesma coisa. E aqui, ela imprime a seção, né? Ele edita o link e imprime a seção. Essa é a mesma função que mostra o modal de editar seção. É a mesma da página do prontuário. Só que elas repetem nessa página de seção. E aí, por fim, a gente tem a deletar seção, o fato relevante, que passa o ID do objeto, né? Tem uma pergunta, abre uma janela perguntando confirmando se tem certeza que deseja deletar ou a seção. Se a resposta for verdadeira, então é feito o método de delete, né? É feito o método delete, a requisição de deleção. E aí, depois que fez a deleção, é redirecionado para a página de prontuário, como aconteceu, né?
com nó de avisos. E aí, então, a gente encerra. Esse é um projeto, eu gostei muito de fazer ele, aprendi muitas coisas, né? Espero avançar e aprender cada vez mais. Muito obrigado pela atenção e até mais.